Graça e paz, meus irmãos, queremos iniciar o culto dessa noite, louvando ao nosso Deus, agradecendo a Ele por todo o cuidado que Ele tem dispensado a todos nós. Nossa vida, a vida dos nossos familiares, tantas pessoas que têm sido cuidadas, abençoadas, dirigidas pelo Deus da nossa vida. E nós queremos agradecer a Ele por todo esse gesto de amor e de tremendo cuidado para com todos nós. Eu quero convidar os irmãos a orar nesse momento. Esse é um culto de louvor, de adoração ao Senhor, e não há melhor maneira de começarmos esse culto senão buscando presença dEle, cuidado dEle, bênção dEle para a vida de todos nós. Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos de mais uma vez nos reunirmos como povo do Senhor para adorar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja capacitando a cada um de nós a Te adorar da maneira como o Senhor merece. E que nessa noite, meu Deus, haja inspiração em nossos corações, para que juntos possamos agradecer, engrandecer e adorar ao nome do Senhor. Abençoa-nos, porque nós oramos, mas oramos agradecidos no nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los também a abrir a palavra de Deus. Nós estaremos fazendo a leitura devocional aqui no texto de 1 Crônicas, capítulo 16, versos 8, 9, 26 e 36. O texto da palavra de Deus diz assim: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, desde a eternidade até a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Nós te somos gratos, Senhor. Se tu vês a lua que nascendo está, e a suave brisa murmurar, e ao entardecer, quando o sol se põe, a natureza mostra o amor de Deus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará. E se encontra externo amor, se um amigo lhe é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus. Se ao final de um dia que cansado estás e sentes conforto em oração, se has repartido paz e amor, se ao teu lado hoje Cristo está, agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez, e agradece pelas coisas que fará. E se encontra externo amor, se um amigo lhe é fiel, agradece a Deus.
Todas as bênçãos vêm dos céus. Agradece ao Pai pelas coisas que Ele fez e agradece pelas coisas que fará. E se encontra externo amor, se um amigo lhe é fiel, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus, oh, agradece a Deus. Todas as bênçãos vêm dos céus. Amém. Glória a Deus. E agora, meus irmãos, vamos aos nossos informativos. Eu quero colocar diante dos irmãos que no próximo domingo, dia 11, portanto, terá início a nossa campanha Pró-Missões Estaduais. E o setor de missões, através da nossa irmã Beirinha, já providenciou alguns obreiros que estarão ministrando ao coração da gente durante toda essa campanha. Teremos o pastor Jorge Marinho, o pastor Carlos César Januário, pastor Paulo Henrique, o pastor Julival, e o irmão Jussival. Esses irmãos estarão ministrando ao coração da gente nesses dias. O setor de missões também está lembrando aos irmãos, ou informando, óbvio, aos irmãos, de que a nossa sala de oração estará funcionando através do Google Meet. Então, toda quarta-feira, das 17 horas até as 17h40, nós teremos uma sala de oração. E a irmã Beirinha estará disponibilizando aos irmãos esse link para que a gente possa ter acesso e assim juntos possamos interceder a Deus pelo nosso estado. Bem, agora nós estaremos assistindo um vídeo promocional de missões estaduais. Os relatos do Evangelho nos permite viajar no tempo, mergulhar em cenários rurais, urbanos e perceber pessoas indo e vindo em todos os contextos e carregadas de motivações as mais variadas possíveis. O Evangelho de Marcos, capítulo 9, relata um episódio muito interessante. Jesus perguntou ao pai: há quanto tempo isto acontece ao teu filho? Ao que ele respondeu: desde a infância. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus lhe disse: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino clamou: eu creio. O ambiente da operação de Deus na vida do ser humano é um coração cheio de fé, que exclui os resíduos de incredulidade e nos permite as mais impressionantes e tremendas experiências com Deus. O tema da nossa campanha para este ano é Eu Creio, assim como a exclamação daquele pai. Portanto, desafio a você a que seja um cooperador do Evangelho na comunicação da verdade, fazendo com que a mensagem de libertação chegue a toda a Bahia. Desafio também que você se junte a nós nesse grande exército de intercessores e seja um colaborador na dedicação da sua oferta. Portanto, queridos, creia assim como aquele pai e transmita essa mensagem a quem precisa ouvir. Deus use e abençoe grandemente a tua vida. Rumo aos sonhos com Deus partilhados.
Meus irmãos, nós também temos outras informações. Gostaríamos agora de fazer alguns pedidos de oração. Normalmente temos colocado diante dos irmãos alguns nomes, mas dessa feita estamos pedindo agora pelo irmão Esaú. Irmão Esaú já tem algum tempo hospitalizado, nós não informamos, eu, pastor, em especial, não informei a igreja em nossos cultos, não necessariamente por me omitir diante disso, mas porque nós fomos instruídos por familiares para que esse assunto não fosse divulgado. Então foi apenas por isso que deixamos de mencionar aqui nosso pedido de oração pelo irmão Esaú. Mas o irmão Esaú está melhorando consideravelmente, graças a Deus por isso. Dentro de pouco tempo ele estará retornando para a sua família, para o louvor e glória do nome desse Deus que tem acompanhado e restaurado a saúde do seu servo. Mas nós também queremos estender esse nosso pedido de oração ao irmão Joca, informar que o irmão Joca também tem estado num processo de recuperação muito bom. A irmã Marta, irmã Judite, irmã Wanda, irmã Lieude, irmão Zé Cardoso, esses irmãos que normalmente temos colocado diante dos irmãos pedindo oração para que Deus possa restaurar completamente a saúde dos seus servos. Mas agora um pedido em destaque aqui, destaque por ser a primeira vez. Nós queremos que os irmãos estejam lembrando de orar por Wellington. O Wellington é sogro da minha filha Jácila. Ele e boa parte da família contraíram o Covid e ele está precisando muito das nossas orações. Então vamos colocar o nome dele e de toda a sua família diante do Senhor, porque nós cremos que o nosso Deus é que detém nas mãos todo o poder. Amém? Deus abençoe os irmãos. Esse é o meu pão.
Vamos então agora abrir a palavra de Deus. Eu quero convidá-los a fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo de número 6, os versos 15 a 21. O texto diz assim: Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, atravessaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. Mas ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Bem, meus irmãos, quando nós lemos os evangelhos, uma das coisas que percebemos com grande clareza é que não existe experiência mais gratificante e enriquecedora do que andar com Jesus. E foi exatamente baseado nisso que, alguns anos atrás, determinado autor escreveu um livro que me chamou a atenção. O livro tem o seguinte título: Seguir a Jesus, o mais fascinante projeto de vida. E quando eu li parte desse livro, percebi que ele fez uma declaração que eu considerei de vital importância. Ele diz que seguir a Jesus é seguir o novo, e que andar com Jesus é palmilhar caminhos nunca vistos. É exatamente isso que nós encontramos nesse texto do Evangelho de João. Em cada ação, em cada reação e até mesmo no próprio silêncio de Jesus, há um valor importante, uma verdade inestimável, uma lição profunda, necessária e perfeitamente aplicável à vida de cada um de nós. E que lições são essas? É exatamente sobre isso que a gente deseja compartilhar com você nessa noite. Vamos abrir aqui a palavra de Deus mais uma vez, Evangelho de João, capítulo 6, que é o texto básico. Veja o que está escrito no verso 15. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir a arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus nos ensina aqui nesse versículo 15, Jesus nos ensina a nunca perder os objetivos da vida da gente, o foco da nossa vida e da nossa missão. Veja bem, depois que Jesus multiplicou aqueles pães e peixes e alimentou quase 5.000 pessoas, aquela multidão que foi abençoada por Jesus através da multiplicação desses elementos, se sentiu tão fascinada com o que Cristo havia feito, que decidiram então tomá-lo para rei. A Bíblia diz, no entanto, que quando Jesus percebe isso, ele rejeita essa atitude. E você sabe por quê? Porque isso faria com que Jesus perdesse o foco, o objetivo da sua vida. Jesus sabia exatamente quem era, e ele sabia por que ele veio a esse mundo. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 19, o verso de número 10, o próprio Jesus disse que ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. O objetivo de Jesus, portanto, era atrair o homem para Deus. E não somente isso, resgatar o homem do domínio, do poder e da própria condenação que o pecado impunha sobre cada um de nós. E ele faria isso através da sua morte e morte de cruz.
O objetivo de Jesus, portanto, era morrer pelo homem e não tornar-se um mero líder político de Israel. Então eu quero chamar a sua atenção exatamente para essa questão aqui. Se você deseja crescer como indivíduo, foque nisso. Reveja seus valores, burile o seu caráter, trabalhe melhor os seus relacionamentos. Se você deseja crescer profissionalmente, foque nesse objetivo. Estude as áreas do seu trabalho, da sua profissão. Veja exatamente de que requisitos você precisa para desenvolver melhor o seu trabalho na empresa. Se você deseja crescer espiritualmente, deseja ter uma vida que agrade a Deus, então não perca o foco. Volte-se para Ele. A gente encontra essa atitude em Jesus, repito. Certa feita, Jesus foi convidado por seus discípulos, questionado por seus discípulos, e os discípulos disseram: o Senhor está com fome, come um pouco. E ele disse: não vou fazer isso. A minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade do Pai. Falando aos discípulos a respeito de foco e missão, Jesus disse: olha, aquele que lança a mão no arado e olha para trás, esse não está pronto para o reino de Deus. E é exatamente por isso que a palavra de Deus chama a nossa atenção para estarmos focados naquilo que somos, em quem somos e na missão que devemos desempenhar. Hebreus capítulo 12, o verso de número 2, o autor dessa carta diz assim: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Olhando para Jesus, nós aprendemos com Ele. Aprendemos como viver a nossa vida, aprendemos como focar em nossos objetivos, aprendemos como viver uma vida que verdadeiramente seja agradável aos olhos do Senhor. A segunda lição que a gente aprende nesse texto está ainda no verso de número 15, na parte última desse verso, quando o texto diz assim: e sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus nos ensina aqui a reservarmos um tempo especial para nós mesmos. Não somente focar na nossa vida, não perder o foco da nossa vida, e da nossa missão, mas reservar um tempo especial para nós mesmos. Tornou a retirar-se ele só para o monte. E por que Jesus faz isso? João, na verdade, não diz que Jesus saiu para orar, mas Marcos capítulo 6, verso 46, relatando esse mesmo acontecimento, diz que o objetivo de Jesus de retirar-se ali era para orar. E orar é conversar de maneira sincera e transparente com Deus. Era assim que Jesus se relacionava com Deus, através da oração. Se a gente olhar, por exemplo, lá no Getsemane, Jesus, na sua oração, expõe todos os pensamentos, todos os sentimentos que havia nele. Ele coloca diante do Pai até mesmo a sua tristeza. A expressão que ele usa é: a minha alma está triste até a morte. E Jesus nos ensina aqui a estabelecermos um relacionamento de sinceridade, repito, e transparência com Deus. Reservar esse tempo especial para nós mesmos, para nos colocarmos diante de Deus e poder expor a Ele todas as nossas necessidades, apreensões, dificuldades, problemas, desejos pessoais. Se a gente
colocasse essa situação aqui diante de um psicólogo, diante de um psicanalista, eles iriam assim: olha, essa é uma expressão que a gente poderia considerar do ponto de vista humano uma verdadeira catarse. É quando eu despejo diante de alguém meus pensamentos e sentimentos. Jesus nos ensina a fazer esse tipo de coisa, a não acumular problemas, dificuldades. Ele passava o dia todo trabalhando, curando pessoas, ressuscitando mortos, abençoando vidas, libertando gente. E chegava um determinado momento em que ele precisava de tempo para ele mesmo, para recarregar as suas baterias. Então ele se colocava diante do Pai e expunha ao Pai seus pensamentos e sentimentos mais íntimos e profundos. Ele nos ensina a fazer isso. E nesse período de quarentena, meus irmãos, eu e você temos tido a oportunidade de vivermos essa experiência tão necessária para a vida da gente. Precisamos olhar um pouco para dentro de nós mesmos e percebermos que quando guardamos para nós sentimentos ruins, desagradáveis, que foram se acumulando ao longo da vida, isso pode se transformar em doenças, muitas vezes incuráveis. Por isso é que há necessidade de reservar um tempo para nós mesmos, para pensarmos naquilo que nós somos, naquilo que estamos fazendo, para refazer algumas questões, repensar alguns objetivos e seguir em frente depois dessa experiência com uma visão bastante diferente da vida, das realidades que são colocadas diante de cada um de nós. Agora o texto diz que os discípulos entram no barco e estão tentando atravessar o mar em direção a Cafarnaum. E quando eles estão nesse trajeto, verso de número 18 diz: e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Esse texto chama a atenção da gente para uma terceira lição. Precisamos aprender a lidar com as dificuldades da vida. Olha, o mar da Galileia estava sempre sujeito a tempestades repentinas e violentas. E essa curiosidade a respeito do mar da Galileia se assemelha muito ao que acontece com a minha vida, a sua vida, a vida de todos nós. Não são poucas as vezes em que nós somos surpreendidos por situações adversas, difíceis, complicadas na vida. São problemas repentinos e violentos que caem sobre as nossas cabeças e que deixam muitas vezes a gente sem saber como lidar com essas questões. É a enfermidade que chega sem avisar, trazendo tantos medos, tantas apreensões. É, na verdade, o problema relacionado com a gravidez indesejada na família. É o filho que se engajou na marginalidade. É o cônjuge que foi pego em adultério. São verdadeiros vendavais que invadem a vida da gente e procuram assolar o nosso mundo interior. E eu queria dizer para você exatamente o que a Bíblia diz para a gente o tempo todo. Eu e você, pelo fato de sermos crentes em Jesus Cristo, não estamos de maneira alguma imunes a tudo isso. Somos crentes em Jesus, sim, somos filhos de Deus, somos abençoados pelo Senhor, estamos sendo cuidados por Ele, tudo isso. Concordamos com tudo isso, é a palavra de Deus que nos garante assim, mas nós também somos humanos. E como humanos somos susceptíveis a esse tipo de adversidade na vida. O próprio Jesus já deflagrou essa realidade sobre a minha vida e a sua, quando ele disse: no mundo vocês terão aflições. Então, dificuldades fazem parte da nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com elas, a aceitar essas dificuldades como algo normal, natural da vida, ok?
A quarta lição que nós aprendemos nesse texto é a lidar com a realidade do medo na vida da gente. Assim que os discípulos percebem que o mar está bastante revolto, olha o que é que nos retrata o verso de número 19. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Tiveram medo, literalmente medo. E meus irmãos, medo é uma das emoções mais desagradáveis que nós sentimos. O medo é tão difícil de lidar que eu já li a respeito de alguém dizendo que tinha medo de sentir medo. Ninguém, na verdade, gosta do medo, mas todos nós somos atingidos por ele em vários momentos da vida da gente. O grande problema em relação ao medo não está necessariamente no medo em si, mas na maneira como eu e você reagimos diante dele. E há 3 tipos de reações que nós apresentamos diante de situações assim. Primeiro, aqueles que são dominados pelo medo. Se você olhar, por exemplo, esse mesmo verso 19, na parte última desse verso, João diz apenas, e temeram. Mas se você fizer a leitura de Marcos capítulo 6, verso de número 49, quando Marcos vai relatar a mesma experiência, ele não se refere a essa situação de uma maneira tão simplificada como João. Ele diz simplesmente que eles deram grandes gritos. O que aqueles discípulos, na verdade, estavam sentindo era um verdadeiro pavor diante das situações que eles estavam vivendo. E é interessante que o medo os deixou tão apavorados a ponto deles darem crédito ao inacreditável. Olharam para Jesus e gritaram, é um fantasma. Inacreditável algo dessa natureza. Mas é assim, há pessoas que reagem diante do medo dessa maneira, se deixam vencer, dominar, determinar pelo medo e acabam adoecidas por conta disso. Mas há outro tipo de reação que esse texto também vai nos mostrar. É a reação daqueles que não se acostumam com o medo, não procuram se adequar a ele, simplesmente enfrentam os próprios medos. Agora eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo de número 14, os versos de número 27 a 29. Olha o que diz. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro simplesmente experimentava o medo, mas não se deixou dominar por ele. Pedro enfrenta o medo. Quando Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, pode vir. Andar sobre as águas era algo impossível, e é algo impossível do ponto de vista humano. Mas Pedro decide enfrentar os seus medos. E é esse o comportamento que eu e você precisamos assumir diante de situações dessa natureza. Mas há um outro tipo de reação nesse texto também. É a reação daqueles que buscam em Deus a solução para os próprios medos. Ainda em Mateus capítulo 14, o verso de número 30. Pedro está andando sobre as águas e olha o que acontece. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. Pedro agora experimenta medo pela segunda vez. Mas apesar disso, há 2 reações em Pedro que nos chamam a atenção. A primeira é de enfrentamento do medo
e agora é de buscar em Jesus, buscar em Deus a solução para os próprios medos. Senhor, socorre-me. Ele grita por ajuda, mas pede a alguém que tem nas mãos o poder de resolver aquele tipo de problema. Isso me lembra o salmista Davi no Salmo 121, versos 1 e 2, quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por que a gente deve confiar em Deus aos nossos temores? Por que devemos confiar a Deus os nossos temores? Eu quero te dar 3 motivos para isso. O primeiro deles está no Salmo 34, o verso de número 8. O primeiro motivo para isso é a bondade de Deus para com a minha vida e para com a tua vida. Olha o verso 8 que diz, de Salmo 34, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. O segundo motivo é que Deus cuida da gente de uma maneira especial, maravilhosa, tremenda, sobrenatural. 2 Pedro capítulo 5, verso 7, o apóstolo Pedro vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O terceiro motivo para confiar a Deus os nossos temores está no Salmo 34, o verso de número 4. O Davi está dizendo aqui que precisamos confiar em Deus porque é Ele quem dissipa todos os nossos medos. Olha o verso 4. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. É por isso que Pedro, no momento de medo, clama a Jesus, dizendo: Senhor, socorre-me. Qual é o resultado dessa ação de Pedro? O resultado é que a presença de Jesus começou a fazer a grande diferença na vida daqueles discípulos. Primeiro, o vendaval cessou. Logo depois, os medos se dissiparam. E eles continuaram a sua jornada em segurança. Bem, meu irmão, meu amigo, você que está ouvindo a gente nesse momento, eu quero lhe dizer uma coisa importante para você. Em meio a toda e qualquer situação difícil, adversa, complicada, situação que traga apreensão, temores, medos ao coração da gente, precisamos buscar no Senhor o refúgio para a vida da gente. A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você precisa lançar sua vida e seus temores aos pés do Senhor. E esse momento que estamos vivendo aqui na nossa cidade, começou ontem já o lockdown aqui na nossa cidade, estamos vivendo certamente momentos de maior apreensão ainda, porque esse número de contaminados tem crescido assustadoramente e há muita gente que tem vivido dentro dos seus próprios lares nesse estado de temor, de apreensão, de medo. Então saiba de uma coisa, você tem a Deus. Jesus disse: eis que estarei com você todos os dias da sua vida e até a consumação dos séculos. A nossa oração é que o Senhor nos ajude nessa noite a não perder o foco, a reservarmos um tempo para nós mesmos, a lidar sabiamente com as dificuldades da vida, mas sobretudo a confiar em Deus todos os nossos temores. Amém? Que Ele nos abençoe profundamente nessa noite.
quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é o oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanse em minha alma e acalma a tempestade e agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for por tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixa as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse ali. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço uma da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for com tua presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu
Vamos orar nesse momento? Meu Deus e meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor de uma maneira toda especial, porque apesar de sermos pervadidos por tantos problemas e dificuldades na vida, temos o privilégio de contar com a Tua presença e o Teu cuidado. Muito obrigado, meu Senhor, porque quando nós já não estamos mais suportando a carga, as dificuldades, é o Senhor quem nos estende a mão, nos toma pela mão e nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te espantes, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo e te fortaleço e te sustento com a destra da minha justiça. Obrigado porque podemos descansar nos teus braços, na certeza de que o Senhor verdadeiramente está no controle de todas as coisas. Pai, nós oramos por cada pessoa que participou desse momento de culto, que ouviu a Tua palavra. Essas pessoas, muitas das vezes, que estão passando por problemas difíceis, apreensões, medos, pedimos que o Teu Espírito Santo possa acalentar os seus corações, suas mentes e trazer a cada um deles a paz do Senhor, que excede a toda a nossa compreensão. Abençoa cada uma dessas pessoas, porque nós oramos, mas o fazemos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus irmãos, estamos chegando então ao final de mais um culto de adoração ao nosso Deus. Bom estarmos sempre juntos para celebrarmos ao Senhor. Bom é estarmos juntos para estudarmos a Sua palavra. Mas melhor ainda é saber que esse Deus da palavra é o Deus que está presente na vida de cada um de nós. É Ele que nos sustenta, que nos dá graça, a direção e a bênção para toda a nossa vida. Amém? Que Ele continue abençoando você e toda a sua família.